Você sabe que isso abre uma outra conversa, Mari, que eu tenho adorado ter, porque eu tenho percebido que muitos de nós, profissionais da saúde, quando a gente se forma, né, quando a gente termina as nossas graduações, a gente é muito aberto a nos desenvolver tecnicamente, o que é muito importante, né? Nem todos vão querer ser especialista numa área, mas enfim, se desenvolver tecnicamente, fazer pós-graduação, cursos, capacitações, é muito legal. Mas muitos de nós temos uma tendência a investir só nisso, às vezes massivamente nisso, né? E pouco em outras áreas, como áreas, por exemplo, mais estratégicas, áreas como marketing, áreas como gestão, áreas como, né? Áreas que complementam o nosso trabalho e que nós, nas nossas graduações, todos os profissionais da saúde, não tem nenhum que sai bem da faculdade nesse sentido. Nós não sabemos, né? E eu mesma fui ao longo da minha jornada estudando, né? Estudando comunicação, posicionamento. Eu estudei administração, né? Também é uma coisa um pouquinho diferente, que soma nesse sentido. Muito. Mas me ajudou muito. Mas eu vejo que este lado mais estratégico, esse lado que o profissional da saúde às vezes demora a investir, ele é um lado que, quando o profissional investe mais desde o início, que é o que a gente vê hoje, né? Hoje os recém-formados têm essa mentalidade, né? Hoje em dia até, né? Agora eu sei que existe, não, às vezes como optativa, às vezes como curricular, mas é a questão, empreendedorismo na psicologia ou coisas correlatas. Sim. Né? Mas eu só fui investir nessa parte de marketing, divulgação e entender um pouquinho mais disso em 2015. Então. Também porque foi quando isso começou a aparecer, porque antes também não tinha. Não se falava disso. Né? Então, e isso também foi um divisor de águas para mim. Com certeza. Isso foi aquele momento, né, de tipo, para de ter vergonha de falar da sua expertise. Né? É muito pelo contrário, isso não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Com certeza. É uma construção que a gente se dedica dia após dia, o tempo todo. Com certeza, com certeza. E por isso hoje eu até desenhei um Y, né? Que é como se fosse um Y, assim. O profissional da saúde, ele termina a sua graduação e ele tem um lado que é o lado técnico e um lado que é o lado estratégico. Eu chamo de estratégico que engloba tudo. Engloba saber gerir financeiramente as coisas, engloba se posicionar, criar um método, né? Hoje eu acredito muito que cada profissional pode criar o seu método, porque no final a gente cria o nosso método, que é o nosso jeito, né, de atender as pessoas, de transformar o paciente, né, e que o método da Mariana não é o método da Priscila e que não é o método da outra pessoa, enfim, cada um tem o seu jeito, né, o seu método, isso é muito único, isso não é, enfim, não é ser papagaio de pirata, né? Você conseguir colocar o seu jeitinho, né? O seu toque ali, a sua expertise de uma maneira estruturada. Mas eu vejo que essa coisa do lado, né, do desenvolvimento, você começou a estudar lá atrás, eu também, mas perceba que você levou muitos anos para fazer isso, né? Sim. E hoje eu tenho defendido a ideia de que quanto antes a gente busca essa expertise, a gente pensa que nós profissionais da saúde, nós não somos um CPF, nós somos um CNPJ, né? Isso é interessante a gente pensar, né? Que às vezes nós profissionais da saúde, eu me vi por muitos anos como um CPF, mesmo tendo o IPCAC. Mesmo eu sendo dona do IPCAC, eu me via como um CPF na minha clínica, né? Porque parece assim, aqui é a Priscila, né? Não é uma empresa, o que não é verdade, né? Porque tem o lado de você falar do seu trabalho, de você divulgar, de você poder se apropriar de um certo conhecimento, né? Então é muito legal você ter trazido isso, Mari, porque eu acho que traz à tona um outro lugar. Né, que isso tem uma possibilidade muito diferente do que a gente teve lá atrás, né? Que eu tive lá atrás e que os psicólogos que se formaram antes de mim também. Né? Eu acredito antes da gente, então, muito pior. Né? E eu, assim, me sensibiliza, na verdade, a pensar nesses profissionais que são formados há mais tempo, 20 ou mais anos, porque é uma mudança muito forte, muito intensa, e que é difícil seguir e acompanhar.